Hoje eu trago aqui um tema que eu acho muito importante, que é sobre a coragem que ninguém te contou que você precisaria ter. Tem vezes que você sente que uma coisa não está fluindo do jeito que você queria. Você já sabe disso. Você já se conectou com isso. Mas o medo de tomar uma decisão errada, o medo de mudar, o medo de fazer diferente, muitas vezes te prende dentro de uma situação que você não quer mais. E uma coisa importante de pensar é que você tem que prestar atenção naquilo que você dá conta de fazer. Por exemplo, eu não estou feliz com o meu casamento e eu quero agora terminar com isso, sair daqui e ir embora. Você dá conta de todas as consequências desse ato? Nesse momento? Você se preparou para isso? Você tem certeza? Você está colocando no seu casamento um descontentamento que é seu? Que, por exemplo, eu gostaria de trabalhar com uma outra coisa, eu sou frustrada e eu estou colocando essa frustração na minha relação. Isso é uma coisa que você tem que pensar. Uma vez, uma moça chegou para mim e falou assim, não quero mais ficar na minha casa, eu detesto a minha casa, eu quero me mudar de lá, eu quero sair, eu detesto. E durante a conversa, ela mesma chegou à conclusão de que o descontentamento era com ela. E ela estava externalizando isso para o lugar onde ela morava. Porque quando ela estava em casa, era o momento em que ela refletia sobre tudo aquilo que ela gostaria de fazer e ela não estava conseguindo fazer. Ela tinha uma relação maravilhosa, uma família linda, fantástica, mas ela se sentia abafada porque ela estava desconectada com ela mesma. Uma outra vez, eu vi um rapaz que ele falava, eu nunca consigo, parece que no trabalho eu nunca fui escolhido, nunca chega para mim, nunca vem, nunca vem, nunca vem. E aí, quando eu fui investigar, né, fomos durante as nossas sessões, conversando, ele trazendo as coisas e nós trocando ideias ali na sessão, teve uma hora que ele falou assim, mas quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, eu fico muito irritado e muito incomodado. Então ali ficou claro para ele que ele tinha uma postura de controle muito grande. E quando as coisas não estavam de acordo com aquilo que ele tinha escrito e determinado dentro da cabeça dele, ele se voltava para o externo e atacava as pessoas. Então as pessoas se afastavam dele. Não tinham conexão com ele, porque ele colocava as pessoas a partir do que ele acreditava ser que valia. O trabalho interno que ele fez para entender isso, para adotar uma outra postura, porque ele queria, era dele, ele queria, não era um personagem, mudou e mudou muito. Porque as pessoas começaram a vê-lo com outro olhar. Inclusive falaram, nossa, como você mudou, enfim. Então, fazer diferente requer uma coragem interna muito grande, porque você tem que olhar para dentro para poder mudar o lado de fora. Então, uma virada, quando você fala assim, tem um descontentamento que você está colocando para o lado de fora, muitas vezes ele fala sobre o lado de dentro. Ou então quando você fala de novo, voltando com um gancho de relacionamento. Eu não estou feliz, eu quero me separar. Desde quando que está esse sentimento aí? Será que desde o início da relação você já tinha percebido que não era isso que você queria, mas você se enganou e agora não dá mais para se enganar e você percebe que não era isso? Ou você de fato está colocando um descontentamento seu em cima da outra pessoa e da relação, o que é injusto. Então ter a coragem de olhar para isso, de ir tirando camada por camada, como quem descortina um véu, como quem se aprofunda, né? É uma coragem que poucos têm. Muitos ainda preferem fingir que nada acontece, porque fingir te dá o benefício de não ter que mudar. Então você fica ali naquela situação que tá quentinha, né? Como tá uma porcaria, mas tô aqui, ó, não preciso mudar. Tá ruim, mas tá bom. Fico aqui reclamando a minha vida inteira, reclamando, morro reclamando, mas tá tudo bem. Mas eu não tenho a coragem de falar assim, opa, o que tá diferente? O que tá fora desse contexto? Como é que eu mudo? Como é que eu saio daqui? E encarar a própria vida com essa autonomia e ver que tudo depende de você, não depende do externo, faz toda a diferença. Por mais que você hoje dependa de alguém para alguma coisa, financeiramente, emocionalmente, sempre existe um jeito de mudar a chave,
de mudar isso, de fazer com que você se torne o próprio mestre da própria vida. Porque ninguém pode dar as ordens a você. É você que é o próprio dono da sua vida. Teve uma vez que eu li um livro que ele tinha a seguinte pergunta: como é que a gente entendia que estava fazendo mal ou bem a alguém? E o autor, ele falava assim: o mal, você faz o mal quando você quer controlar uma pessoa. Você faz o bem quando você entende que você não pode controlar ninguém. Essa é uma frase que fica para ecoar nos nossos ouvidos e nos levar à reflexão de verdade. Num vídeo que a gente fez recentemente, eu falei sobre a dificuldade de mudar, de tomar decisões difíceis. E aí hoje eu estava vindo para trabalhar e um taxista falou uma coisa para mim assim fantástica. Ele disse assim: a gente tem uma grande distância entre falar e fazer, que às vezes parece ser mais fácil fazer do que de fato praticar. E uma outra coisa que ele falou é: uma coisa é você estar preparada para a mudança, você saber que precisa mudar, e você saber como fazer isso, estar preparada para isso. E é esse pedaço que hoje eu trago aqui para a gente conversar mais um pouquinho. A gente sempre sabe o que está fazendo a gente ser infeliz. É um descontentamento. Falta um quê? Falta alguma coisa. A gente sabe, a gente sente. A gente pode não querer encarar. Essa faz a diferença. Isso faz toda a diferença. Porque você saber o que você tem que mudar, você sabe. Se você quer emagrecer, você sabe que você tem que maneirar a comida ou ir procurar um médico. Mas você está comprometido com isso e resolver fazer, tem um outro caminho, muito diferente. Como se você viesse caminhando até aqui, daqui para cá você precisasse chegar em algum lugar, mas você tem medo de chegar, aí você não caminha, aí você fica aqui parado no meio do caminho. Por quê? Porque a sua porta não está aberta para essa transformação. Essa é a chave de ouro que abre todas as outras portas. Não basta só estar pronto para mudar. Você tem que estar pronto para aceitar essa mudança. Saber o que precisa mudar é 50% do caminho. Mas estar pronto para essa mudança tem que ser os outros 50%. E às vezes é muito simples. Alguém de fora fala para você: ah, faz isso, faz aquilo outro. Mas chegar e fazer é um exercício diário de comprometimento. Você está comprometido com aquilo. É a recorrência, né? É a acurácia, a regularidade. Você só emagrece de fato, usando como mote aqui, né, uma dieta, se você está comprometido em seguir a dieta corretamente, em fazer exercícios todos os dias, em mudar os seus hábitos alimentares. Mesmo que você use um meio do caminho, como a caneta que muitas pessoas usam, se você não tomar cuidado, você volta a engordar. Então, o comprometimento, a recorrência, a assiduidade é que vai fazer com que a transformação aconteça de fato. Por quê? Quando você só tem ela em mente, você só tem um objetivo, ele é um sonho, é algo que você gostaria. Porém, quando você está comprometido e sabe que você precisa fazer aquela mudança, você está sentindo aquilo, vivenciando aquilo, trazendo aquilo para a sua realidade. Aquilo é realidade para você todos os dias. Deixou de ser sonho e virou meta, objetivo. É isso com que faz a mudança de fato acontecer. Falar é sempre muito bonito. E fazer é que de fato é agora que são elas, né? Como dizem. E é o fazer, é o comprometimento, é o todo dia um passinho que faz a diferença. Não precisa vir um furacão e fazer um vum, de repente uma grande mudança gigantesca. Mas todo dia você fazer um pouquinho em direção àquele movimento faz toda a diferença. Você quer fazer uma faculdade?
estudar todo dia um pouquinho vai fazer a diferença. Se você quer mudar um hábito, todo dia é a recorrência, é aquela rotina, é que vai fazer diferença. Enquanto você não se ter isso, não adianta. E isso em qualquer ramo é uma verdade. E é uma verdade também aqui, quando a gente fala sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade. É a recorrência, é a rotina, é esse comprometimento diário que vai fazer com que isso mude de fato. E vai ajudar você a tomar decisões difíceis, a transformar aspectos, a se melhorar e a ser a sua melhor versão. Você é mestre de si mesmo. E tudo o que você precisa está aí dentro de você. O que as outras pessoas podem fazer é te apoiar, é te ajudar, é dar a mão e falar, olha, estou aqui te acompanhando aqui, mas os passos são sempre seus. Quem mantém e segura o resultado é sempre você, seja lá do que você optar por fazer na sua vida. Lembra disso. E até a sua melhor versão.